Se você já tentou organizar a sua vida financeira, já buscou ganhar mais, já prometeu que desta vez seria diferente, mas sempre volta para o mesmo lugar? Talvez o problema não seja dinheiro. Talvez o problema seja a estrutura que você usa para se relacionar com ele. Hoje eu quero te mostrar algo que pouca gente fala. Dinheiro não é só número, é comportamento, é emoção, é padrão interno. Você pode até ganhar mais, mas se sua estrutura interna continua a mesma, você perde, gasta, se desorganiza ou simplesmente não sustenta. É aí que você começa a acreditar que não sabe lidar com dinheiro, que não tem disciplina ou que não nasceu para prosperar. Mas isso não é verdade. Isto é padrão. Grande parte das decisões que você toma com dinheiro não são racionais. Elas são emocionais. Você não gasta porque faz sentido. Você gasta porque responde a uma emoção. Você responde à ansiedade, você responde ao medo, você responde à compensação, você responde ao alívio. E enquanto você não percebe isso, continua repetindo o mesmo comportamento, mesmo querendo mudar. Então, tem este ponto que a maioria das pessoas não considera: a forma como você se relaciona com dinheiro não começou agora. Ela foi construída ao longo da sua vida, principalmente no início dela. Você não aprendeu sobre dinheiro estudando. Você aprendeu observando. Observando como o dinheiro era tratado dentro da sua casa. Como as pessoas falavam sobre ele. Como reagiam quando ele faltava ou quando ele chegava. Frases simples, repetidas muitas vezes, vão se tornando verdades internas. Dinheiro é difícil, tem que lutar muito para ter. Isto não é para a gente. E você cresce acreditando nisso, sem perceber. E o problema não é ter ouvido isso. O problema é continuar funcionando a partir disso. Porque estas informações não ficam só na sua memória. Elas viram padrão.
padrão de pensamento, padrão de comportamento, padrão de decisão. Você não analisa cada escolha do zero. Você responde com base no que foi aprendido. E é por isso que muitas vezes você tenta fazer diferente, mas acaba chegando no mesmo lugar. Não por falta de esforço, mas por repetição de estrutura. Você pode até não concordar, não trazer para a vida o que ouviu lá atrás. Mas se isso não foi revisado, continua ativo, silencioso, automático, determinando suas escolhas. Então, não é só sobre aprender algo novo sobre dinheiro. É sobre perceber o que em você ainda está funcionando no automático. Porque enquanto isso não muda, continua repetindo o mesmo comportamento, mesmo querendo mudar. Agora, tem algo ainda mais importante. O seu corpo reage ao dinheiro. Se em algum nível dinheiro representa risco, rejeição ou escassez, o seu corpo entra em estado de defesa. Quando isso acontece, você evita, você procrastina ou sabota. Isto não é falta de controle, é resposta do seu sistema nervoso. E é aqui que a maioria das pessoas não aprofunda. Você entende o padrão, mas não entende o que acontece no seu corpo. Porque toda vez que você se depara com uma situação envolvendo dinheiro, o seu sistema nervoso responde. E esta resposta não é consciente. Sempre que o seu sistema reconhecer a informação de escassez ou pressão, ele vai entrar em alerta. E aí, o seu coração acelera, sua respiração muda, seu corpo se prepara para reagir. E nesse estado, você não toma decisões estruturadas. Você tenta resolver rápido. Você evita. Ou você compensa. E depois, tenta organizar racionalmente algo que foi decidido emocionalmente. Por isso, não é só sobre saber o que fazer com o dinheiro. É sobre perceber em que estado você está
quando decide. Porque se seu corpo está em alerta, você não constrói, você reage. Você aprendeu sobre dinheiro antes mesmo de ganhar o primeiro. Você ouvia na infância frases como: dinheiro é difícil, não é para você. Rico é diferente de você. Você se torna apegado a esta verdade interna, a esta informação que você recebeu ao longo da sua vida. E o detalhe é que estas informações, elas chegaram até você diversas vezes. Repetidamente você ouviu estas frases. E elas determinam o quanto você se permite ter. É uma questão de permissão e de merecimento. Esses dois padrões, permissão e merecimento, não são ideias abstratas, são estruturas internas. Se você não se sente autorizado a ter, você encontra formas de perder. Você encontra formas de não ganhar. Se você não sustenta internamente, você desorganiza externamente. E aí, parece falta de dinheiro. Mas é falta de estrutura interna. Então, não adianta ganhar mais sem reorganizar quem você é diante do dinheiro. Porque sem estrutura interna, dinheiro não permanece. E talvez o próximo passo não seja trabalhar mais, mas olhar para dentro e entender o que em você ainda não sustenta prosperidade. Se isso faz sentido para você, começa a observar o seu comportamento com dinheiro essa semana. Sem julgamento, só consciência.